assunto que costuma ser frequente em conversas de mulheres é o uso do anticoncepcional. Coisas como qual usar, como usar, preciso de um profissional envolvido, eu corro o risco de engordar, são perguntas que sempre são discutidas quando estamos falando desse tema. Aliás, cerca de 40% das mulheres apresentam efeitos colaterais e, por isso, 50% delas abandonam o tratamento. Nesta edição do Instante Saúde, vamos tirar algumas dúvidas sobre o anticoncepcional. Quando a paciente toma anticoncepcional sem orientação do médico, ela está mais sujeita a complicações decorrentes do uso desse remédio. Então a gente vai ver que o paciente pode ter uma chance aumentada de trombose venosa, de uma piora de doença cardíaca, de doença vascular. A gente vai ver que o anticoncepcional ele pode alterar tanto o metabolismo do glicídio quanto dos lipídios, levando a uma alteração de glicemia e de colesterol. Então, por isso que a gente pede para sempre a paciente procurar um médico para ele avaliar história de doença prévia, doença familiar, para a gente poder adequar o melhor tipo de tratamento para a paciente. Podem ter algumas complicações do uso dessa medicação, então a gente tem que ver se ela não tem nenhuma contraindicação para o seu uso. Então, paciente que tem doença de trombose venosa prévia, a gente não usa esse tipo de medicação. Pacientes tabagistas, pacientes hipertensas, diabéticas, pacientes que tenham doenças vasculares, doenças coronarianas, pacientes com politraumatismo também a gente evita o uso de medicação. Politraumatismo para evitar também a doença de trombose. O anticoncepcional serve para evitar uma gestação inoportuna, mas ele também serve para diminuir o fluxo menstrual em algumas pacientes, quando às vezes tem mioma, quando a paciente pode ter anemias, repercutindo no organismo dela. Tratamento de acne, muitas vezes a gente consegue melhora, evitar o câncer de endométrio, câncer de ovário. Tem alguns estudos mostrando que ele também pode diminuir a incidência no câncer coloretal. Então, uma série de alterações a gente consegue também tratamento usando o anticoncepcional. Os efeitos colaterais que bastante paciente chega no consultório se queixando são enjoos, náuseas, distúrbios gastrointestinais, cefaleia. Algumas pacientes pioram, já têm cefaleia e com o uso da medicação podem piorar esse quadro. A gente vê também queixa de sangramento intermenstrual, que é o que a gente chama de spot. No meio da cartela, ela apresentar sangramento. Mas isso muitas vezes é revertido com a continuação da medicação. O programa de hoje falou um pouco sobre como utilizar o anticoncepcional da melhor forma, mas é importante lembrar que tudo deve ser feito com orientação médica. Não perca conteúdo exclusivo no blog da TV Uva. Tchau e até a próxima!